Como emitir um relatório de cruzamento em forma de tabela. Então, para isso, nós vamos aqui no menu do sistema e clicaremos em Relatórios e Relatório Personalizado. Agora, vamos criar um rápido teste de cruzamento. Precisamos selecionar a pesquisa em que desejamos fazer o cruzamento e o intervalo de data em que foram realizadas as coletas. Então, a data de início das coletas e a data de final das coletas. Caso seja a primeira vez que você está mexendo nesta tela, recomendo que assista o tutorial dos relatórios personalizados aqui neste botão de ver tutorial, que vai ter mais detalhes sobre os outros recursos que este tipo de relatório oferece. Agora podemos salvar o nosso relatório e perceba que ele criou uma tabela aqui embaixo. Então podemos vir aqui e adicionar um item, pois fazendo isso, ele vai abrir um pop-up dizendo para você adicionar um componente. E aqui, neste componente, nós vamos selecionar então o cruzamento simples, que é o cruzamento que nós desejamos fazer. O tipo de cruzamento, eu vou selecionar que é o tipo de tabela, que vai ser o formato do gráfico que vai aparecer. Agora é a vez de selecionar as nossas perguntas. Então vamos selecionar primeiro a pergunta principal. Eu vou selecionar a idade, por exemplo. E agora, na pergunta para cruzamento, eu vou selecionar a pergunta que eu desejo cruzar com a pergunta da idade. Então, por exemplo, se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem você votaria? Perceba que aqui ele adicionou a opção que eu selecionei aqui embaixo. Então, significa que eu posso adicionar mais perguntas para cruzar com esta mesma pergunta de idade. Mas vamos fazer um teste primeiro com uma pergunta. Agora, nós temos aqui a opção embaixo de mostrar a quantidade. Esta opção me permite desativar ou ativar o recurso de quantidade no gráfico. Então, eu posso mostrar somente a porcentagem ou a quantidade de entrevistas que responderam aquela pergunta também. Neste caso, eu vou manter ativado. Agora podemos salvar o nosso componente pronto e basta gerar o relatório. Aqui perceba que ele gerou o nosso relatório de cruzamento e podemos interpretar esse relatório em forma de linha. Então, as porcentagens são calculadas pela linha. E aqui, ao lado da porcentagem, ele mostra também a quantidade de pessoas que responderam com este conjunto, de perguntas e respostas. Agora, eu vou voltar para a minha tela do relatório e eu vou editar este componente, porque eu vou adicionar mais uma pergunta de cruzamento para a pergunta de idade também. Então, eu vou selecionar aqui o bairro onde mora. Neste caso, perceba que temos as duas opções selecionadas aqui, e também o componente abriu esta opção aqui, que me permite ativar ou mostrar a observação da pergunta. Então, caso eu tenha uma pergunta que contenha campos digitáveis, por exemplo, o bairro onde mora, que tem a opção Outros, onde a pessoa pode digitar a resposta dela, neste caso eu posso ativar essa opção e ele vai me mostrar também os campos digitados, além dos campos escritos, Vamos fazer um teste com ele desativado e depois ativado para mostrarmos a diferença. Então, clicando em salvar e salvar o relatório, geramos o relatório novamente. Agora ele gerou um relatório para nós que, além daquela outra tabela que já havíamos gerado, ela também gerou uma tabela aqui embaixo com o bairro onde mora. E aqui percebemos que tem a opção Outro, que é a opção que eu comentei, que tem a permissão para digitar, um campo digitável, e temos então uma entrevista respondida com essa resposta, Porém, ele não nos mostra qual é a opção digitada pela pessoa. Então, nós podemos vir aqui, editar o componente e ativar este campo de observação. Depois disso, podemos salvar novamente o nosso relatório e gerar outro relatório, que ele vai nos mostrar então qual foi o bairro que teve esse voto. E assim nós podemos ir fazendo para todas as perguntas que desejamos realizar o nosso cruzamento. Então, por exemplo, eu posso adicionar várias perguntas aqui para cruzar com a idade. Ir salvando. E ele vai adicionando aqui todas as perguntas que eu quero cruzar com essa primeira pergunta. Mas eu também posso adicionar outro cruzamento, por exemplo, no mesmo relatório, com outra pergunta sendo a principal. Então, por exemplo,
Se o prefeito fosse hoje, em quem você votaria, eu posso cruzar com os dados de demografia, por exemplo. Então, sexo, idade, escolaridade, a renda familiar e ir salvando. Dessa forma, eu vou fazendo todos os cruzamentos que eu julgar necessários para a minha pesquisa de uma forma muito mais simples e prática. Lembrando sempre de salvar o relatório e também de conferir se o intervalo de datas está correto. Dessa forma, percebemos que nós vamos tendo várias tabelas de cruzamento aqui com aquelas configurações que nós colocamos. Aqui, por exemplo, como na segunda pergunta eu não selecionei a forma de tabela, nós temos o cruzamento de gráfico, que também é bem interessante.